Olá, queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Risonilde Araújo e é um prazer enorme estar aqui com vocês para mais uma aula. Então, vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula? Veja que na aula 3 temos como objeto de conhecimento trovadorismo, contexto de produção, trovadorismo, características. O detalhamento, introdução aos aspectos sociais, históricos e políticos que marcaram o período literário. Observações quanto à estética predominante do período literário que mencionamos. Então, é isso aí, vamos começar. Então, é isso aí, né? Nós falamos sobre literatura, né? Iremos falar hoje sobre a primeira escola literária, o primeiro movimento, na verdade, o primeiro movimento literário que aconteceu, né? Que é a literatura na Idade Média. Veja aí na imagem que tem tudo a ver com o que nós iremos falar hoje. Que você vê aí reis, rainhas, coisas, símbolos que representam o palácio. Então, por que nós utilizamos aí, olha essa imagem linda, maravilhosa, para retratar esse período na Idade Média, esse período do trovadorismo. Então, as obras literárias, né, que a gente vai apresentar, elas apresentam marcas do contexto em que foram produzidas nas esferas social, política, cultural e ideológica. Então, todas as obras, né, elas estão ligadas a um determinado tempo, né, que nós chamamos de escolas literárias ou movimentos literários, é o momento em que aconteceram, né? Então, a social, o que é que está acontecendo na sociedade, na política, a nossa cultura, tudo que envolve a ideologia de determinadas pessoas, o que elas pensam, né? O que elas trabalham, de que modo elas vão trabalhar todas as obras que elas irão escrever, de que modo elas vão ver determinada situação dentro dessa sociedade. Então, quando você pega uma obra de determinada época, terá marcas, né, desse contexto histórico. Porque ele vai escrever, ele está dentro daquela situação. Então, o que vai ser escrito, o que vai ser passado e transmitido são as situações em que se encontra o escritor naquele momento, daquele movimento literário. Então, o estilo literário, ele é definido nesse encontro, pode ser um encontro ou um confronto entre o indivíduo, que é o escritor, e seu meio, porque ele vai se encontrar com essas situações e vai confrontar, né, algumas coisas que nela acontecem. Então, dentro do meio, que nós já falamos que é o contexto social, político, cultural e ideológico, e por conta disso, diferencia-se em estilo individual e estilo de época, por conta desta situação, né, que nós iremos encontrar em cada movimento, em cada época, em cada momento histórico. Então, o que é esse estilo individual? Quando se fala em estilo, né, a gente já sabe que tem tudo a ver com o modo de apresentação. Se você diz, olha, aquela pessoa é tão estilosa, né, o modo que ela se apresenta, né? Tem gente que gosta de andar diferente dos outros, que chama bastante atenção. A gente sempre fala que é uma pessoa estilosa. Ou o outro já tem um estilo mais simples, né? Uma calça jeans, uma camiseta, tá ótimo. Então, o estilo dele é aquele, da simplicidade. Então, na escrita também tem tudo a ver com isso, né? Que é o modo em que o autor ou o modo em que a época
se apresenta. Então, nós temos o estilo de época. O que é isso? Esse estilo de época é a constatação de traços comuns na produção de uma mesma época. Então, tenho alguns trabalhos, né, que está direcionado a estilo de época, porque eles estão comuns. Se você for observar, né, as obras do trovadorismo, é claro que você vai encontrar, né, nos autores aquelas mesmas características daquela obra, ou daquela época, perdão, da mesma época, porque eles estão, né, desenvolveram dentro daquela situação, na mesma situação de tudo que está acontecendo na sociedade, na política, na cultura, né? O estilo individual já sai um pouquinho do estilo de época. Tem um estilo de época que é maior, é um contexto maior. Esse estilo de época, ele vai, né, ele está abrangendo vários países, vários locais do mundo e vão ter escritas parecidas, né? Obras parecidas nas suas características. Isso é de época, né? Já individual, já é mais específica de cada indivíduo, de cada escritor, que é o uso particular que um escritor ou poeta faz dos elementos que distinguem uma estética. E aí tem umas, né, alguns vão olhar mais na área social, outros vão olhar mais para a área política, ou vão olhar os dois lados, né, nas suas obras, mas é um estilo mais individual e mais particular. Então, isso nós chamamos de estilo. Primeiro você vai, né, entender isso, tá? Que todo movimento literário, né, vão ver hoje o trovadorismo, que nós vamos começar com o trovadorismo, eles vão ter seu estilo de época diferente uns dos outros, tá? E estilo também individual. Então, um estilo de época, ele pode ser associado a uma escola ou a um movimento literário. Isso eu já falei para vocês, né? Ele vai estar associado com esse movimento. Se eu for trabalhar o trovadorismo, ele vai ter um estilo de época, o quinhentismo vai ter outro, então está sempre associado esse estilo a esta época. Então, as primeiras manifestações de literatura em Portugal. O trovadorismo foi um movimento literário que surgiu durante a Idade Média, mais precisamente no século XI, no sul da França. Esse movimento se espalhou por toda a Europa e teve seu declínio no século XIV, né, e começou, né, a perder forças, quando começou o humanismo, que será o próximo movimento a ser estudado, né? Temos o trovadorismo e depois com a chegada do humanismo, porque é assim que acontece, né? Uma escola, um movimento literário entra, aí começa o outro que vai enfraquecendo o que estava, né? Que estava na época, e o outro se inicia. E assim vai também modificando o estilo de época e o estilo individual dos escritores. Então, nessa época, né, nessas primeiras manifestações da literatura em Portugal, isso aí já estava acontecendo em Portugal, as poesias chamadas de cantigas eram feitas para serem cantadas ao som de flauta, viola ou alaúde. Então, você pode ver aí os trovadores, né, com seus instrumentos, e você vai ver, porque trovador, né, e vai entender o que eles faziam. Então, a literatura era acompanhada com os instrumentos musicais, né, as poesias, que nós chamamos de cantigas. O trovador era o autor das composições, né, o autor ia escrever. O cantor era chamado de jogral e o menestrel
era considerado superior ao jogral por ter mais instrução e habilidades artísticas, sabia tocar e cantar. Os textos poéticos do trovadorismo eram marcados por traços requintados da aristocracia e expressavam a veneração pela mulher. O trovadorismo atingiu seu ápice por volta de 1150 a 1170. Até aí a gente conheceu o movimento trovadoresco, do que se trata. Nós vimos sobre a literatura, as primeiras manifestações literárias, que foi este movimento, e para compreender melhor, eu vou mostrar para vocês, nós vamos apresentar um vídeo que vai falar sobre o contexto histórico. Para a gente entender os trabalhos literários, a gente precisa entender esse contexto histórico, saber o que estava acontecendo no mundo, tá? Então, vamos assistir ao vídeo. Olá, eu sou a professora Adriana Cabral, do Componente de História, e hoje nós vamos trabalhar sobre o trovadorismo. No decorrer do século XII, na Baixa Idade Média, floresceu na Europa um movimento artístico conhecido como trovadorismo. Foi um período de modernização na Europa, quando ocorreram as seguintes mudanças: a dissolução da estrutura de poder herdada do Império Romano, a ascensão da Igreja Católica, o modo de produção feudal, o ressurgimento do modo de produção mercantil. Uma época marcada por muitos conflitos, abismo social que separava senhores feudais de servos, dado pela relação de suzerania e vassalagem, sociedade de economia feudal e troca de favores. A Idade Média também é conhecida como Idade das Trevas, pela obscuridade intelectual na qual vivia a população. Me despeço por aqui e espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês. Agora que você, com certeza, compreendeu melhor toda a situação em que se encontrava nesse movimento, onde ele estava inserido, agora a gente vai ver algumas características do trovadorismo. Então, relação entre poesia e música, as poesias eram cantadas, eram acompanhadas por viola, lira, flauta e harpa, porque eles iam para o castelo, Era o único entretenimento das mulheres, dos reis, das rainhas. Então, eles iam lá, fazê-los felizes. O gênero lírico, que está dentro das cantigas, de amor e amigo. Temos esses dois tipos de cantigas que está adequada ao gênero lírico, que é o amor, a cantiga de amor e de amigo. O gênero satírico, gênero lírico, presta atenção, fala de amor e de amigo. O satírico, que é satirizar, ela é dividida em escárnio e maldizer. Então, a gente tem o escárnio, era um tipo de poesia que ia falar mal, Ia falar mal das pessoas. Já está dizendo, satirizar, Ia colocar as pessoas em maus lençóis, como falam, E a maldizer ainda era pior um pouco, porque a de escárnio, ela era representada por palavras de duplo sentido. Você ia ler, você ia deduzir, estava nas entrelinhas, Já maldizer, não. Eles falavam tudo, ainda colocavam o nome da pessoa lá na poesia. Então, tinha essas duas classificações de cantigas, do gênero lírico e o satírico. Veneração ao ser amado é uma das características do trovadorismo. Posição de inferioridade, submissão em relação à mulher que amava. As cantigas de amor, elas trazem isso, essa submissão, porque eles amavam, era um amor platônico, não era muitas vezes correspondido, e também
eles cantavam aquelas mulheres lindas, maravilhosas, e sabiam que não tinham chance, né? Então, eles amavam sozinhos. Elas e não era correspondido, porque elas não tinham essa intenção de se relacionar com eles. Retratação da amizade. E, olha, nas cantigas de amigo, traz muito essa retratação da amizade, protagonizada por uma narradora feminina que declarava sua amizade a um amigo ou a um amor platônico. Por mais que fosse um homem que escrevesse esse tipo de poesia, mas, né, ela protagonizada, o eu lírico, o que fala no poema era feminino. Crítica ao contexto político e social. Lá na poesia satírica, né, aparece muito essa crítica ao contexto político e social, ao modo de vida na sociedade feudal. O comportamento, como eles lidavam com os trabalhadores. Então, hoje, né, nós temos as redes sociais, né, para desabafar, mas na época não. O único meio era através dos escritos, né, das obras, dos poemas, né, eles aproveitavam para fazer isso. Mas é claro que não eram tão bem vistos, né? Trocadilhos e termos ambíguos, que era o que eles trabalhavam mais, né, nas cantigas de escárnio. Formada por frase com duplo sentido e com trocadilhos. Então, aí não estava bem claro, né, o que eles queriam reclamar, a crítica às pessoas. Então, a gente lia, se conhecesse, ia saber, olha, isso aí está relacionado a fulano de tal, ao governador, ao padre, ao rei, mas não ficava claro, né? Então, por isso que eles falam que são frases com duplo sentido. Quando tem uma frase com duplo sentido, não está bem claro o texto, né? Isso aí você vai deduzir. Retratação do modo de vida na aristocracia feudal. Eram descritos com sarcasmo nas cantigas satíricas, né? Um modo que eles tinham também, né, de fazer essas críticas, né, aos senhores, né, aristocratas, né? A igreja, nesse momento, a igreja tinha um poder incrível, né, no trovadorismo, porque Deus era o centro de todas as coisas. Então, se você não fizer do jeito que o rei pedia, ou a igreja pedia na época, você ia para o inferno, né? Sem dúvida alguma. Então, a igreja comandava na época do trovadorismo, por isso que Deus, né, na época, era o centro de todas as coisas. Na verdade, usavam, né, o nome de Deus. Então, vamos ver um pouquinho sobre esse poder, né, que a igreja tinha, representado pelo Papa Inocêncio III. Num período conhecido como Alta Idade Média, séculos XII e XIII, o poder da igreja medieval era tão grande que o Papa Inocêncio III afirmou: os príncipes têm poder na terra, os sacerdotes sobre a alma. Os príncipes, eles têm o poder deles, mas lá em cima, no céu, né, os sacerdotes, eles ajudam a sua alma a chegar até Deus. Assim como a alma é muito mais valiosa do que o corpo, assim também mais valioso é o clero do que a monarquia. Então, isso que ele está dizendo, né, foi verdade, porque ele era tão poderoso que conseguiu, né, tirar um rei, né, do seu reinado. Então, ele mandava mesmo, ele era muito poderoso, muito inteligente. Então, ele diz que nenhum rei pode reinar, certo? A menos que sirva devotamente ao vigário de Cristo. Então, era isso que era usado, né? Então, se
você não for devoto a mim, à igreja, você não pode governar. Então, gente, até hoje, né, tem muita gente que usa desse poder, né? Tem muitas coisas do trovadorismo que a gente ainda vê alguns resquícios da Idade Média no nosso dia a dia, apesar de tanto tempo, né? Então, a palavra teocentrismo, derivado do termo grego theos, Deus, uma divindade, se refere a uma visão de mundo cristã que afirma a perfeição e a superioridade de Deus, centro de todas as coisas, e vê o ser humano como imperfeito e pecador. E no teocentrismo, né, tudo era pecado. Como eu já falei, você tinha que fazer tudo que era ordenado, porque senão sua alma já estava lá ardendo, né? Então, por isso que a Igreja Católica abraçou muita coisa na Idade Média, né? Com medo, todo mundo tinha medo, né, de ir para o inferno. Aos trovadores de destaques. Na época, sempre, né, nos movimentos literários, tem aqueles que se destacam mais, né? Algumas obras que ficam famosas, né? E se destacam também junto com seu autor. O Paio Soares de Taveróis, que compôs a primeira cantiga de amor, que foi chamada a Cantiga da Ribeirinha. Dom Diniz, o rei trovador, autor de cerca de 140 cantigas. Dentro dessas cantigas estão as líricas e as satíricas. Então, ele tanto falou de amor, como fez críticas. Martim Garcia de Aguilhard, 54 composições líricas e satíricas, também chamada de Cantiga de Garvalha, é o mais antigo documento da literatura portuguesa. Então, a maioria deles trabalhavam com os dois tipos de cantigas, né? Não só lírica, que era composta de amor e de amigo, né? De amor era relacionada a mulheres, né? A submissão, a querer seduzir, né? Mas não tinham retorno, né? Era só eles mesmos com esse pensamento. A de amigo já fala mais sobre a amizade mesmo. E a satírica, né, sempre faz crítica a um determinado tema. A gente vai conhecer um pouco da Cantiga da Ribeirinha. Então, vamos prestar atenção aí na Cantiga de Ribeirinha. Olha só, a gente sabe, né, que na Idade Média já se passaram muitos anos. Então, com isso, né, a língua evoluiu também, né? Se a gente for ver, mas vamos aqui prestar atenção no que eu vou ler para vocês, tá? E a gente não vai entender bem se for ler a cantiga original. Então, no mundo não conheço quem se compare a mim enquanto eu viver como vivo, pois eu morro por vós. Ai, pálida senhora de face rosada, quereis que eu vos retrate. Quando eu vos vi sem manto, infeliz o dia em que acordei, que então eu vos vi linda. E minha senhora, desde aquele dia aí, as coisas ficaram mal para mim. E vós, filha de Dom Paio, Muniz, tendes a impressão de que eu possuo roupa luxuosa para vós. Pois eu, minha senhora, de presente, nunca tive de vós, nem terei um mimo de uma correia, né? Então, gente,
a gente vê que é, né, um texto muito difícil de leitura, que é muito antigo, mas dá para compreender, né, que é a Cantiga da Ribeirinha, o que se quis passar, né, sobre o sentido do que ele quis transmitir para essa senhora, né? Claro que não cabe a ele, ele não se veste tão bem, mas ele gostaria muito, né, de continuar a sua missão ali, né? E querer trazê-la para os seus braços. Então, ainda temos, mas a cantiga não tem. Então, gente, a gente trabalhou, né? Vocês viram que nós trabalhamos esse primeiro movimento literário, chamado trovadorismo. O que é que se tem de mais interessante dentro desse movimento? Nós temos os tipos de cantigas, né, que foram trabalhados, a gente tem que ver, né, compreender toda a situação histórica que estava envolvido e que tinha como centro de tudo Deus. É bom que a gente compreenda, porque vai mudar. Isso aí vai dependendo do outro movimento que vier, vocês vão ver que não já vai ser Deus como centro de todas as coisas, tá? Já vai mudando o pensamento, os autores vão querendo desenvolver outro movimento. Então, nós vimos, né, que no trovadorismo que nasceu na Idade Média, tinha Deus como centro de todas as coisas. As obras eram compostas por poesias, por poemas que não eram só escritos, eram acompanhados com a finalidade de entreter, né, a corte. Eles eram chamados, né, porque não tinha outra coisa para fazer, né? Então, o único entretenimento na corte era mesmo os trovadores, né, ir lá fazer a sua missão, contar histórias, né, cantar para as donzelas, né, ouvirem, e ali eles se encantavam. Então, dentro dessas músicas, nós tínhamos duas características, que era a lírica, né? Quando se fala em lírico, está falando de emoções, né? Toda vez que se fala em lírica, que dentro da literatura, a gente está falando de sentimentos, de emoções, do que é subjetivo, né? E as cantigas de escárnio e maldizer, que já era para o outro lado, não ia mais falar de amor, de amizade, aí ele já ia criticar, né? Já era outra forma de colocar seu pensamento através da poesia, né? Que até hoje, quando se quer fazer alguma crítica também, que não quer colocar diretamente, né? Se coloca em música, também ainda nas poesias, só que a crítica na época era voltada para a monarquia, era voltada para a igreja. Hoje não, já tem outras coisas para se criticar, né? Mil e outras coisas. Então, é isso aí. Esta foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.